São minutinhos a gente Paulo, retorna, a viu? Atricom, Tá a previsto... Abracom, o Antes Instituto do Rui intervalo, a gente Barbosa falou que e o voltava às Instituto do 11, Meio a gente já Ambiente de retorna com o Alagoas. Dr. Daniel, No né? site oficial Tá aí? é possível conferir um pouco da produção acadêmica dos procuradores gerais, em artigos que tratam de temas de interesse de toda a população sob a ótica do Ministério Público de Contas. O CNPGC sempre se posiciona em defesa da democracia e do respeito às instituições. Também se pronuncia sobre questões de interesse coletivo. Divulga sempre os seus relatórios de atividades que materializam e publicizam o compromisso com a transparência. As redes sociais são mais um canal de comunicação e interação com a sociedade. CNPGC, a representatividade de todos os Ministérios Públicos de Contas do Brasil. Conhecimento. O que essa palavra representa para você? Para nós, o conhecimento é construído quando atuamos na convergência de saberes para um propósito comum a todos, produzindo colaborativamente conteúdos e produtos técnicos, científicos e culturais, estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais, atuando em sinergia com as mudanças tecnológicas e os desafios da inovação, unindo os esforços de todos os que fazem os 33 Tribunais de Contas brasileiros, contribuindo com a melhoria das políticas públicas em benefício da sociedade. Temos feito o conhecimento acontecer. E o conhecimento nos faz construir juntos um futuro promissor com horizontes visíveis no progresso, com justiça social e fortalecimento da democracia. Instituto Rui Barbosa. Há 50 anos atuando como a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Você sabe o que é uma organização social? Um OS é uma organização privada, sem fins lucrativos, que foi qualificada a realizar atividades de interesse público. No Brasil, existem várias em áreas como saúde e educação. E no Ceará está a OS pioneira na cultura. Somos a primeira organização social de cultura do Brasil. Chegamos para abrir caminhos para um futuro melhor, colaborando no avanço de políticas públicas. Somos o Instituto Dragão do Mar. Somos o IDM. Desde 1998, o IDM vem fazendo parte da história da cultura no Brasil. Hoje, 25 anos depois, o IDM abraça a cultura, o esporte e o meio ambiente, seguindo seu caminho com uma gestão pautada na inovação, na ética e na eficácia. Atuamos com 4 secretarias, estamos em 6 municípios e realizamos a gestão de 16 equipamentos públicos. Lideramos 5 programas, contando com um time de 700 pessoas. Também representamos o Norte e Nordeste na Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura, a ABRAOSC. Somos muitas pessoas e acreditamos que a cultura é uma força transformadora e transversal. Para nós, a cultura é o que molda nossa identidade como povo cearense. É por isso que nos empenhamos em proporcionar experiências nas áreas de artes, esportes, meio ambiente, gastronomia, patrimônio e memória. Somos gestão, somos integração, somos inovação, somos desenvolvimento, somos formação, somos fruição, somos transversalidade, somos cuidado, somos liberdade, somos patrimônio, somos memória, somos futuro, somos IDM. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. A Atricom, nos seus 30 anos, tem procurado atuar em 2 grandes eixos. De um lado, a defesa das prerrogativas dos membros dos tribunais de contas.
Numa outra dimensão, o aspecto institucional, o fortalecimento do controle externo, da boa gestão e da governança. A atuação da Atricom conta com a contribuição decisiva, evidentemente, do conjunto dos seus associados. Mas, para além disso, é importante destacar o apoio de todo o sistema, dos 33 tribunais de contas do país, das relações institucionais com poderes, órgãos, entidades e também com organizações da sociedade civil. Com essa interação, estamos qualificando a atuação do controle, contribuindo para a melhoria da gestão e da governança e ajudando a afirmar a concretização dos direitos fundamentais. Temos consciência que o dever de controlar não se exaure na atuação dos tribunais de contas. É preciso contar com essas relações colaborativas e, sobretudo, estimular o controle interno, o controle social, para que, de fato, a cidadania identifique nos agentes de Estado e nas instituições atores efetivamente comprometidos com a concretização do bem de todos. Nessa sua atuação proativa e indutora de melhorias no sistema, a Atricom tem alguns eixos relevantes através das suas resoluções diretrizes, notas técnicas e notas recomendatórias, relacionadas, por exemplo, a agendas como a transparência pública, o marco de medição de desempenho, que é um programa voltado à melhoria contínua dos tribunais de contas do país e que já conta com mais de uma década de resultados efetivamente alcançados em termos de melhoria da prestação dos serviços do controle e da qualificação interna das próprias instituições. Na área da educação, são muitas as iniciativas em defesa do Plano Nacional de Educação, da concretização das políticas em defesa da primeira infância e também da educação antirracista. Outras agendas nos unem no âmbito do controle da administração pública, como, por exemplo, a igualdade e equidade de gênero, a defesa, de uma maneira geral, dos direitos fundamentais. O mundo está mudando com grande intensidade. Avanços científicos e tecnológicos impactam na vida das pessoas, das instituições e, evidentemente, também nos órgãos de controle. É por isso que os 33 tribunais de contas do Brasil e a Atricom têm procurado atuar cada vez mais em sintonia com a realidade dos dias presentes, preocupando-se, sim, em levar em consideração a ciência de dados, a inteligência artificial, mas nunca esquecendo que administrar e controlar não prescinde da atuação das pessoas, dos seres humanos dedicados a olhar o desempenho da administração pública na perspectiva da legalidade, da moralidade, mas, sobretudo, da eficiência e da efetividade. O Brasil, as brasileiras e brasileiros podem continuar contando com o trabalho ágil, dinâmico, presente, republicano, comprometido com a democracia dos tribunais de contas e da Atricom. E aí, vamos? Bem, bom dia a todos. A Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Abracom, foi criada em 1986 e reúne os membros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Bem, o doutor Daniel tem o tema aqui do seu capítulo de livro publicado. Hoje vai ser lançado, viu, doutor Daniel, o livro, à tarde, pelo doutor Adilberto. O seu tema é Controle Externo Brasileiro e a Auditoria Operacional como instrumento de atualização fiscalizatória concomitante. A construção de um arcabouço teórico acerca da ferramenta auditoria operacional. Bem, o doutor Daniel Melo, né, já tem um currículo vasto aqui na área acadêmica, é doutor em Ciências Empresariais, também é doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires, uma experiência bastante grande, conselheiro substituto do TCE Pará. E antes da sua apresentação, doutor Daniel Melo, antes da sua apresentação, eu quero aproveitar, inclusive, lhe fazer um agradecimento, que o senhor foi um dos pareceristas da nossa revista técnica, né? Tive em contato contigo pelo WhatsApp, tudo, mas graças a Deus deu tudo certo.
Então, mais uma vez, eu aproveito aqui para agradecê-lo pessoalmente, né, pela colaboração. Essas avaliações são de extrema importância para que nós conseguimos ter realmente um trabalho de excelência. Então, obrigado desde já. E lhe deixo à vontade para fazer sua apresentação. O senhor tem 20 minutos aqui, ok? Certo. E esse talvez seja o maior desafio, né, da apresentação, é respeitar um tempo de 20 minutos, né, para apresentar algo. Queria agradecer também a deferência, agradecer o convite e a oportunidade, né, de fazer parte desse livro, né, produzindo um artigo. E dizer que eu fico muito tranquilo e à vontade para falar um pouco sobre esse artigo, porque, no que pese seja algo eminentemente técnico, né, foi dado a esse artigo, e nessa apresentação eu vou usar um pouco também uma característica que me é mais área de conforto, que é acadêmica, né? São artigos importantes, e eu me deparei com alguns artigos da obra, e são, logicamente, que temas técnicos do controle externo, mas todos eles têm inseridos uma parte significativa de visão acadêmica, e essa discussão acadêmica é algo que eu faço há algum tempo na minha vida, talvez até com mais propriedade do que as questões de ordem técnica, especificamente do controle, a parte mais prática. Como apresentado, na minha formação é na área de Ciências Sociais Aplicadas, eu tenho alguns cursos de contabilidade, direito, né? Sou contador, sou advogado, sou mestre em economia, mestre em direito, doutor em administração, doutor em economia, doutorando em direito e algumas especializações. Essa formação acadêmica, então, multidisciplinar dentro das ciências sociais aplicadas, é que me faz ter uma visão um pouco mais acadêmica, mais ampla, e é nesse sentido que nós vamos conversar. No que pese o artigo seja um artigo de ordem técnica, auditoria operacional, uma ferramenta do controle externo, a provocação que nós vamos fazer aqui, aproveitar, né, o ensejo desse evento, é uma provocação acerca de um olhar para o controle externo, né, e uma preocupação que eu nutro em relação ao nosso controle externo, até que ponto nós tenhamos que virar a chave, né? E eu sou muito fã do conselheiro Sebastião Elvésio, né, aposentado hoje no IRB, que, em uma fala, uma analogia que ele fez muito interessante, numa das tantas palestras que ele ministrou e que eu tive a oportunidade, a grata satisfação de estar presente, ele fez uma analogia do controle externo com os cães, né? Cão de caça, o cão de guarda e o cão-guia. E diz Sebastião Elvésio, com quem eu concordo a plenitude da sua afirmação, que o Tribunal de Contas ele precisa, porque nós temos a mesma perspectiva, o mesmo querer do Executivo, que é o bom trato, a boa versação da res pública para o atingimento das finalidades da administração pública, e se nós temos os mesmos objetivos, por que não andarmos de mão dadas com o Executivo? Logicamente, numa parceria republicana, porém, nessa ideia de, juntos, nós podemos construir melhor essa aplicação da coisa pública. E a auditoria operacional tem também essa possibilidade, e eu defendo que a auditoria operacional, dentre as ferramentas possíveis do controle externo, é a que traz mais efetividade, especialmente por conta de ser um controle concomitante, né? Ou a possibilidade de ser usado como um instrumento de controle concomitante e de melhor efetividade das políticas públicas. Então, é nesse sentido que nós vamos fazer algumas conversas aqui nessa apresentação. Eu vou começar com uma frase que é do conselheiro Ivan Lins, né, que não é o cantor, mas um escritor e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele diz que a atividade do controle externo, né, é um ofício, né, e é uma magistratura moral, um controle moral. Mas ele coloca também a ideia de que isso tudo, né, esse controle e essa magistratura
moral, ela tem por finalidade, né, por fim, garantir o interesse coletivo, o atendimento do interesse da coletividade na aplicação da res pública, na aplicação da coisa pública. E essa expressão que ele coloca, o interesse de resguardar o interesse coletivo, né, a ideia, a finalidade de resguardar o interesse coletivo, é que paira, numa perspectiva, a atuação do controle externo. Tá? Nós temos a administração pública, né, em seu fazer administrativo, o poder executivo como função típica, executar a coisa pública, a res pública, em duas perspectivas. Numa delas é estabelecer os orçamentos e a alocação da coisa pública, da res pública. Só que qual é a finalidade, qual é o objetivo disso? É o atendimento das necessidades sociais, é o atendimento do interesse da coletividade, na mesma perspectiva falada por Ivan Lins. Nós temos, então, a ideia de que a coisa pública, a res pública, que a ninguém pertence, mas a todos pertence, ninguém individualmente, mas a toda a coletividade, ela deve ser revertida, sim, em prol de toda a coletividade, mas em uma dinâmica, em uma vertente, em uma viés bastante particular, tá? Por meio de prestação de serviços públicos, né, que sejam capazes de reduzir as desigualdades regionais e sociais. Essas desigualdades regionais e sociais, ela ganha guarida na ordem constitucional, na nossa Carta Política, em diversas disposições, esparsas disposições. E a primeira delas existe um direito fundamental, existe um objetivo da República Federativa do Brasil, esculpida logo no início da nossa Carta Política, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um pilar de sustentação da nossa República Federativa do Brasil e portanto, um dos objetivos da nossa administração pública por meio das políticas públicas e na busca da redução das desigualdades sociais. E regionais também, isso está, dentre outras disposições, nos artigos iniciais, que falam dos direitos fundamentais, mas também está replicado no artigo 170, que inaugura a ordem econômica, e é, sim, a razão de ser do Estado. A nossa sociedade, infelizmente, ela tem desigualdades, e essas desigualdades, cada vez mais, elas trazem consequências. E o Estado, o Leviatã, Estado, ele existe justamente com uma das atividades de reduzir essas desigualdades por meio das políticas públicas, por meio da alocação da res pública. Dito isso, nós temos um binômio bastante importante, que é o grande dilema da administração pública. Se nós temos, por um lado, as necessidades da sociedade que são ilimitadas e a necessidade da busca do que se chama de patamar civilizatório mínimo, o mínimo de dignidade existencial, que é uma das formas de correção dessa desigualdade, nós temos, por outro lado, que a coisa pública ela é exaurível, ela é escassa, ela é finita. Portanto, nós temos, de um lado, a reserva do possível, a massa orçamentária do Estado, os recursos disponíveis. Por outro lado, nós temos a necessidade de atender ao máximo e com maior efetividade possível as necessidades da sociedade, diminuindo as desigualdades regionais, diminuindo as desigualdades sociais, e esse é o grande dilema da alocação orçamentária. E é aí que reside o ponto de atuação do controle externo, para a garantia do atendimento das necessidades da coletividade, considerando-se que há limites em termos orçamentários, portanto, a eficiência, a eficácia e, sobretudo, mais a efetividade da alocação dessa res pública, do trato dessa coisa pública, é que faz com que a gestão seja ou não de excelência, é que faz com que as necessidades possam ser atendidas. É essa a função, é esse o mistério do Tribunal de Contas, do controle externo que é exercido pelas Assembleias Legislativas ou pelo Congresso Nacional, com o auxílio, né, e esse auxílio não no sentido de subordinação, técnico, né, dos Tribunais de Contas, do sistema de controle externo no Brasil. Portanto, essa missão dos Tribunais de Contas, ou essa função dos Tribunais de Contas, é de garantir que
a nossa Constituição seja atendida, e especialmente no que diz respeito ao trato da coisa pública e atendimento das necessidades coletivas. Então, o Tribunal de Contas, por sua vez, para cumprimento do seu mistério, da sua função, da sua missão de controle externo, né, junto ao Poder Executivo, lança mão de uma série de ferramentas, e dentre elas, a destacada nesse artigo, que é a auditoria operacional. E ainda assim, dentro desse contexto, nós precisamos olhar o tempo desse controle, né, que pode ser prévio, né, hoje quase que impraticável no Brasil, dada a nossa estrutura, inclusive de separação de poderes. E é importante uma colocação aqui, que dentro da nossa separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada qual dentro do das suas funções típicas, e a impossibilidade de interferência de um poder no outro, do ponto de vista de harmonia entre os poderes, essa impossibilidade restringe também, em alguma medida, a atuação do controle externo. Mas é importante salientar que é possível, sim, um controle concomitante sem essa interferência do controle externo dos tribunais de contas, que, a bem da verdade, não está alocado geograficamente em nenhum dos poderes, né? Ainda assim, não poderia interferir na discricionariedade do gestor público, na conveniência e oportunidade do gestor público, desde a perspectiva da alocação dessa coisa pública. Mas é, sim, função e missão do Tribunal de Contas uma atuação pedagógica e uma atuação indutiva das políticas públicas, sem que isso seja uma interferência na discricionariedade administrativa. Por quê? Porque acima da discricionariedade administrativa está, sim, o bom atendimento do que é missão institucional do Poder Executivo. É, portanto, uma forma também de controle sem intromissão. Existe uma discussão muito comum, sobretudo mais modernamente, que é o ativismo judicial, que o Poder Judiciário estaria intervindo dentro da dinâmica de discricionariedade do Poder Executivo e impondo medidas, condutas, políticas. Essa medida, no que pese diversas discussões acadêmicas, doutrinárias, em relação a esse grande debate do momento, em grande medida o Poder Judiciário tem, sim, atuado, mas não como um substituidor do Poder Executivo, mas como alguém que está ali puxando a orelha e dizer: olha, você não está fazendo correta a sua função. E é função do outro poder controlar, sem se imiscuir na atividade executiva, mas impondo a ele uma conduta que seja a melhor desde a perspectiva do que são suas missões, do que é sua função. E o Tribunal de Contas pode e deve, em recomendações, em determinações, direcionamentos para a administração pública, melhor alocar a res pública. E aí nós todos cumprimos com o nosso papel. Isso é possível fazer em controle concomitante, e isso é possível com auditoria operacional. Essas sugestões ou, eventualmente, determinações para e passo no momento da alocação da coisa pública. E por que esse momento ele é importante? Porque a atuação do Tribunal de Contas pode e deve ser concomitante. Nós temos alguns dados bastante importantes, né? Eu não posso falar de dados gerais, mas os dados que eu conheço, provavelmente, em uma lógica indutiva, me parece razoável, nós podemos generalizar para toda a realidade do controle externo brasileiro. Infelizmente, de todas as condenações dos tribunais de contas, eu já estou generalizando aqui, essa é uma generalização por conta, tá? Ela não é fiel em relação a dados concretos, mas ela é razoável, que essas condenações à devolução ao erário público de dinheiros malversados, em grande medida, não retorna aos cofres públicos. E aí, por diversas razões, né, problemas dentro do processo de execução, morosidade desse processo de execução por parte das fazendas estaduais. Eventualmente, nós temos um retorno pequeno das condenações. E ainda que todas as condenações fossem
adequadas e corretas e justas do ponto de vista do que foi malversado, ainda assim esse recurso não volta aos cofres públicos na medida da necessidade. E ainda que voltasse, aí a hipótese, e ainda que voltasse, seria a destempo de uma política pública efetiva. Então, nós temos aí uma efetividade do controle repressivo pura e simples e punitivo, nós temos uma efetividade muito baixa, desde a perspectiva de que eu quero que a coisa pública seja bem alocada para diminuir as desigualdades a tempo. Eu tenho uma frase muito interessante, dentre tantas, do ilustre Rui Barbosa, o maior jurista que o Brasil já teve, já produziu, e certamente um dos maiores do mundo, e assim foi reconhecido. Ele disse, dentre outras coisas, ele disse que a justiça atrasada, ela não é justiça, senão injustiça, manifesta e declarada, porque a dilação dos prazos na mão do julgador contraria o direito das partes e as lesa no patrimônio, na honra e na dignidade. Para dizer que de nada adianta, depois de um lapso temporal muito grande, estabelecer a devolução e o retorno. O status quo devido, justo, jamais será reposto com o decorrer do tempo. Para dizer que de nada adianta uma atividade de controle externo perfeita e bem conduzida e condenando alguém que deve ser condenado a devolver aos cofres públicos um tempo muito longo depois, porque isso não trouxe justiça, não trouxe justeza. E quando nós falamos em políticas públicas, elas urgem, e o tempo é agora. Portanto, efetividade no controle externo deve ser também a tempo de que aquele dinheiro, aquele recurso público efetivamente produza o serviço público necessário para o momento do tempo presente, tá? Que é o caso da auditoria operacional, que eventualmente garante. E aí nós temos uma presunção, que não é uma presunção absoluta, mas ela é bem razoável. Se o controle ele é feito repressivamente, e nós podemos imaginar que isso não tem a efetividade necessária, se o controle é feito concomitantemente, nós podemos também, razoavelmente, presumir que a efetividade seja maior. Tá? Porque, eventualmente, previne-se, dentro desse controle par e passo, previne-se a má versação e, por consequência ainda, por consectário lógico, que esse recurso seja aplicado imediatamente para o atendimento das demandas neste momento, sem termos a necessidade de depois, vamos ver se teremos sucesso na devolução do recurso que foi mal versado. Porque nós não queremos ser um órgão punitivo, na perspectiva de Sebastião Elvésio. Nós queremos ser um órgão que, de fato, cumpra com seu mistério, com a sua função. Quando nós olhamos para a auditoria operacional ela é marcada, né, pelos 4 S, né? Eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. E é muito interessante, porque quando o legislador constituinte derivado positivou no artigo 37 da nossa Constituição o princípio da eficiência, lá na emenda 19 de 98, esse princípio da eficiência, no momento inicial, ele foi mal interpretado pela nossa doutrina. Hoje já está mais pacífico isso e mais tranquilo. Porque quem conceitua a eficiência é a física, tá? E a economia, né, ciência que eu também me debrucei aos estudos, a economia também conceitua eficiência. Só que para a economia, a eficiência é você otimizar o uso dos recursos disponíveis, terra, capital, trabalho e tecnologia, para a produção de bens e serviços, e quanto mais ótima for essa alocação para obter a maior prestação de serviço, mais eficiente eu sou. Só que, na verdade, quando nós olhamos para esse princípio da eficiência da Constituição, não é isso que quis o Constituinte de uma perspectiva teleológica, não é isso que quis o Constituinte derivado. O que ele quis, na verdade, esse princípio é o princípio da efetividade. Porque se for princípio da eficiência, uma análise de conformidade basta, e um julgamento a posteriori é suficiente para resolver o princípio da eficiência. Porque basta, para ser eficiente, né, que aquele recurso tenha sido feito de acordo com os parâmetros, com as balizas legais, e que não tenha havido, de qualquer sorte, um mau uso dos recursos.
Ou seja, nós poderíamos dizer que está correto, perfeitamente correto, desde uma perspectiva de controle posterior, uma obra que não tem nenhuma utilidade pública, não tem nenhuma razão de ser, e que, do ponto de vista de escolha das prioridades, ela nem era prioritária, muito pelo contrário, ela era absolutamente supérflua, mas ela foi feita por uma razão, e nós vamos analisar a conformidade, se todo o procedimento licitatório, se toda a contratação, se o prazo, se os recursos, e se não houve termos aditivos, e se não há nenhum indício de irregularidade, está tudo certo, correto, e contas aprovadas. Mas contas aprovadas, aquela obra não tem utilidade, ou aquele recurso poderia ter sido muito melhor utilizado em um serviço que efetivamente tivesse um maior retorno para a sociedade. Então, quando nós olhamos cara crachá, né, o exame da legalidade pura e simples, nesse exame posterior ou repressivo, a efetividade disso tende a ser menor. Tá? Essa é uma grande crítica minha particular em relação ao sistema e, por outro lado, também uma defesa da possibilidade de um controle par e passo concomitante, desse andar de mãos dadas com a administração pública, nessa parceria republicana e nessa ideia de que é isso que nós temos que fazer, é isso que o controle externo deve fazer. Portanto, a minha defesa aqui em relação à ferramenta auditoria operacional, e nesse estudo tem elementos técnicos, né, bastante peculiares, mas a minha provocação aqui, eu fiz isso propositadamente, qual é o contexto para a defesa do uso da auditoria operacional como uma ferramenta de efetividade, não numa eficiência literal, mas uma efetividade numa interpretação teleológica e sistemática da nossa ordem constitucional e, sobretudo, mais da missão institucional do Tribunal de Contas, do controle externo e também do Poder Executivo na alocação da coisa pública, que é, finalmente, a redução das desigualdades sociais e regionais e, sobretudo mais, a boa e adequada alocação dessa res. E, para isso, nós temos que utilizar dessa ferramenta, ela dentre as que nós temos hoje, eu entendo que traz uma efetividade maior da atuação do controle externo. Passei um pouquinho do tempo, mas, dito isso, eu encerro. Mais uma vez, eu agradeço a paciência, a audiência de vocês. Eu não sei se o auditório aqui esvaziado é ruim ou bom, né? Não sei. Acho que a minha apresentação aqui foi também tranquila em relação a isso. Eu não sei como seria, né, com o auditório lotado e cheio, mas a ideia é que essas provocações sirvam para a reflexão de vocês, do controle externo, especialmente sobre a nossa atuação, sobre a nossa atividade, sobre uma visão ampla das nossas demandas, das nossas preocupações e, sobretudo, mais do nosso mistério. Porque de nada adianta nós fazermos bem feito algo que está deslocado do que seria a nossa atividade real e concreta. Nós temos que fazer algo bem feito, mas olhando macro e entendendo que aquilo realmente traz um resultado muito maior, muito mais efetivo dentro da nossa atuação. Obrigado. Então, Daniel, eu quero agradecê-lo, né? Ao mesmo tempo pedir desculpa que eu omiti uma das suas formações, que é o seu doutorado também em ciências empresariais, né? E o que eu percebo é assim, o senhor é um grande estudioso do assunto, né? Principalmente vinculado aqui a essa questão da auditoria operacional, suas questões, né? Auditoria operacional e suas questões. Então, achei interessante sua apresentação e, ao mesmo tempo, isso me provocou algumas reflexões, porque hoje, né, principalmente capitaneado pelos tribunais de contas, pelo IRB, a gente vê muito o movimento das normas brasileiras aplicadas ao setor público, né? Eu, quando comecei a estudar auditoria operacional, eu comecei a estudar, inclusive, no livro do Christopher Pollitt, né, o Value for Money, tudo. Então, falava muito, foi aí que eu comecei a entender um pouquinho da auditoria operacional, né, e seus desdobramentos. E o quanto ela realmente tem ganhado relevância ao longo do tempo, né, pela atuação do controle externo. Então, o senhor tocou muito nessa questão do controle externo concomitante, e a gente também tem visto essa iniciativa, principalmente em relação às normas brasileiras, né, aplicadas ao setor público, quando começou com a INSAI 300, né, e a NBASP 300, né, do
já capitaneado também pelo IRB, também essas traduções que vieram. A minha pergunta é a seguinte: hoje, com o contexto da avaliação de políticas públicas, né, que já se insere, está inserida no caso a auditoria operacional, como é que o senhor vê, né, essa evolução quando a gente parte para as NBASPs, né, principalmente voltada à avaliação de políticas públicas no contexto da auditoria operacional, e também que ações o senhor sugeriria, ou o senhor poderia compartilhar conosco, que os tribunais de contas podem fazer para o controle realmente ganhar, digamos, uma maior concomitância, né? Ele ficar cada vez mais par e passo e, de repente, atingir os seus objetivos finalísticos. Perfeito. Na verdade, é o seguinte, hoje nós temos uma estrutura normativa da ISAI, da NBASP e as normas de auditoria operacional, nós temos já essa mudança, essa virada de chave, essa preocupação muito clara, muito latentemente percebida no contexto atual, sob a liderança especialmente do TCU. Tá? Mas nós temos alguns grandes desafios. Talvez o maior desafio que nós tenhamos quando nós falamos em auditoria operacional, né, quando nós falamos em avaliação de resultado das políticas públicas, o grande desafio que nós temos é criar uma matriz capaz de fazer essa avaliação e que relacione um determinado resultado social com políticas públicas implementadas. Esse é o grande desafio, porque nós temos que ter essa capacidade de entender quais foram os reflexos, a efetividade, o resultado prático das políticas públicas. E montar essa matriz de análise é muito difícil. Tá? Vai ter que envolver elementos quali quantitativos e, sobretudo mais, porque dentro de um sistema de diversas situações, variáveis que podem interferir, nós temos que conseguir identificar quais foram realmente decorrentes. Qual evolução ou qual incremento social, qual diminuidade das desigualdades está diretamente relacionado e em que medida está relacionado com as políticas públicas. Esse é o grande desafio. Acho que esse seria o primeiro passo. O segundo nós temos diversos tribunais de contas, do nosso sistema, 33 tribunais de contas, deles apenas 5 tribunais de contas possuem um manual de auditoria operacional, que é o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do DF, do Amazonas, Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul e de Tocantins. Tá? Então, são 5 tribunais de contas que possuem um manual de auditoria operacional. Esse também é um instrumento absolutamente necessário. E observar a boa prática do TCU e adaptar. Exatamente. O TCU é nosso paradigma. O paradigma está, pelo menos, o primeiro manual, salvo engano, é de 2009, do Tribunal de Contas da União, salvo engano. Né? Então, já tem algum tempo de prática, né, e coordena auditorias operacionais coordenadas em todo o sistema. Mas é necessário que os tribunais, isoladamente, cada um deles abrace a auditoria operacional. E, para isso, é necessário um manual. Por quê? E formação interna, né, e cursos efetivamente direcionados a todos as pessoas, os auditores de controle externo, especialmente, né, que são as pessoas que estarão à frente dessas auditorias operacionais, um processo de formação continuada, constante e tecnicamente perfeita, porque, infelizmente, a auditoria operacional ainda é exceção, e é um ilustre desconhecido da grande maioria das pessoas que atuam no controle externo. E é necessário, então, uma formação robusta nesse sentido, e o sistema é capaz de fazer isso, liderada pelo IRB, talvez, né, como precursor, o TCU, né, à frente também desse sistema de capacitação, de formação das pessoas do Tribunal de Contas, dos servidores, para a atuação nessa auditoria concomitante. Então, o desafio não é pequeno, mas ele é possível, e a estrutura normativa já tem avançado nesse sentido, felizmente. Muito obrigado, muito bom. Alguém teria alguma outra... Pronto, passar aqui o microfone. É apenas um tema que me parece ser instigante. O amigo tocou muito bem nele, mas eu gostaria que, se fosse possível, um aprofundamento maior com relação aos limites da questão do avanço ou não avanço na discricionalidade do gestor. Pode vir dentro de uma auditoria operacional, pode estar além das fronteiras de uma auditoria operacional. Como, por exemplo,
O Tribunal de Contas determina que o prefeito tem uma política de quero aumentar o turismo na minha cidade. E aproveita grandes festas, grandes shows, porque diz que vai dinamizar a economia regional. Mas o tribunal chega e diz, você está com salários dos professores atrasados, você está pagando um cachê muito alto, proibido, determina que você suspenda esses contratos ou proíbe que se faça com a grande ameaça da rejeição das suas contas, inclusive para efeitos eleitorais posteriormente, podendo ou não, dependendo do futuro. Ou então, há um exemplo de um grande viaduto que foi feito perto do Maracanã, no Rio de Janeiro, em que se hoje olha e diz ali, leva uma estrada para a estrada, não tem função nenhuma, quer dizer, a continuação da estrada não tem função nenhuma, não atende, como foi colocado aí, é uma obra sem utilidade para a comunidade, sem utilidade para a sociedade, sob o foco do Tribunal de Contas. Até onde pode ir realmente o Tribunal de Contas nessa fronteira de invasão ou não da discricionariedade? Por exemplo, por exemplo da festa, até onde vai alterar a política determinada pela gestão, desenvolvimento turístico, que foi ele que foi eleito pelo povo, com aquela programação, mas o tribunal diz, não, como tem atraso em INSS ou o que for, você não pode fazer isso, tem que observar a LRF atualmente aqui e tal, e você está com a espada de Damocles, suas contas vão ser rejeitadas, você vai sair do serviço público, da atividade política. Então, essa questão de qual o limite, se é que é possível definir, até onde vai a possibilidade do órgão controlador, fiscalizador, adentrar nessa política do gestor. É essa questão apenas que coloco como instigação. Porque é excelente sua apresentação. Parabéns. Perfeito. Nós temos diversos problemas de ordem operacional, e esse operacional, não no sentido da auditoria, é de aplicabilidade, diversos. Essa questão da intromissão de um poder no outro, e aí do controle externo dentro da discricionariedade administrativa, nós temos respaldo constitucional para isso. Nós temos respaldo. Mas é possível, e logicamente existe também uma questão, até que ponto o tribunal pode embargar, até que ponto o tribunal pode impedir uma determinada continuidade de uma obra pública, de uma política pública, ou de uma decisão administrativa no sentido de gastar com um show em detrimento de salários dos professores que estão atrasados. Mas nós podemos também, a partir de um estudo técnico, efetivamente fazer representação, um poder-dever ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que efetivamente pode, do ponto de vista, ou o Ministério Público pode, do ponto de vista de uma decisão judicial, embargar e impedir que esse show se realize, porque, de alguma forma, é uma malversação, é uma eleição de prioridade equivocada, na medida em que isso já está confirmado, e não é algo que você coloca aí. Não é necessário nesse momento. Mas por quais razões? Porque a Prefeitura está atrasada com o salário dos servidores, que, obviamente e razoavelmente, nós podemos dizer, é lógico que tem prioridade sobre essa realização desse show, seja ela com quais interesses exista. Porque nesse binômio, quando nós falamos, existe nessa discricionariedade administrativa, existe um limite. Conveniência e oportunidade. Conveniência é necessário e oportunidade é nesse momento? Parece que não é nesse momento. Ainda que fosse necessário do ponto de vista, mas isso é um marketing, vai desenvolver o turismo, que é algo também hipotético, não é certo. Mas vamos imaginar, supor que, de fato, isso aconteça. É um momento adequado? Me parece que as contas públicas não revelam que aquele momento seja o adequado. Então, mesmo essa conveniência, ela vai ser crivada, ela vai ser analisada pelo Poder Judiciário, do ponto de vista da legalidade, porque existe essa necessidade. Não é uma liberdade que esteja alheia à legalidade, mesmo à discricionariedade. E quando você falou sobre o viaduto, no Rio de Janeiro, não conhecia isso, mas que liga nada a lugar nenhum, aí nós podemos perguntar, desde o ponto de vista da efetividade da alocação dessa rede pública, onde estava o controle externo? Onde estava o controle externo que não impediu, de alguma forma, que aquilo acontecesse, porque o controle externo foi fazer análise a posterior. E, eventualmente, pode até ter aprovado as contas, porque
a obra atendeu à legalidade perfeitamente. O procedimento de licitação, né, o procedimento licitatório foi correto, o contrato foi bem gerido, o prazo foi atendido, e a obra foi liquidada. Efetivamente, os recursos públicos saíram dos cofres públicos, mas, concretamente, aquilo não tem uma razão de ser, não tem uma efetividade desde a perspectiva de que as necessidades da sociedade foram atendidas. Portanto, inapropriada essa obra. É possível. Isso na verdade, nós temos uma questão cultural muito forte, que também deve ser quebrada. E não se quebra a cultura da noite para o dia. É algo que deve ser construído ao longo de diversas etapas, né? E num lapso temporal adequado para que os próprios administradores possam se ajustar a isso. Mas, em algum momento, o Tribunal de Contas tem que iniciar essa caminhada, no sentido de assumir esse papel. Tá? E não há, eu garanto que não há uma interferência, senão uma atividade de harmonização. A interferência seria substituir. E não se está substituindo, se está garantindo que a atuação do Poder Executivo seja, de fato e concretamente, aquela que a ordem constitucional determina que seja, que é para atendimento das necessidades da coletividade. É o interesse público primário que deve ser buscado, e não o interesse público secundário, que é o do gestor. O interesse público do gestor, ele só pode ser imposto quando ele for coincidente com o interesse público primário, ou então o caminho para atingir o interesse público primário. E quem faz a análise, o controle externo deve e pode, né? É um poder dever fazer essa análise se é ou não. Mas nós temos limitações, desde a perspectiva de como nós atuamos, como nós impedimos. Mas, em última instância, nós podemos representar, eventualmente, para o Ministério Público, o Poder Judiciário, que, de fato, a partir de uma decisão judicial, pode embargar e impedir que isso aconteça. Certo? Alguém mais? Alguma contribuição, alguma pergunta? Pois é, muito interessante, viu? Tanto a pergunta do senhor em relação a essa questão do viaduto, e quando o senhor tocou na questão da efetividade mesmo, né? Porque pode ser que o viaduto tenha tido eficácia, ou seja, né, atingiu, a sua construção foi eficaz, terminou num tempo hábil e tudo foi eficiente, mas a efetividade, né, ficou comprometida, porque, como falou, levou nada a lugar nenhum, né, teoricamente falando. Pode até ter tido a economicidade, né, que foi, dentre as propostas, aquela realmente mais vantajosa para a administração pública em termos financeiros. Mas, do ponto de vista de resultado, e é isso que nós temos que buscar, essa é a nossa grande preocupação. É essa grande atuação do poder, do controle externo, é garantir a efetividade das políticas públicas. Mas, para isso, precisa avaliar as políticas. E a avaliação de políticas públicas ainda vai um pouco mais além, porque ainda faz avaliação de impacto, né? Então, não é tão simples, até porque um Tribunal de Contas, ele não pode definir a política pública, né? Quem define é o gestor. E fica nessa seara, né, interessante até que ponto, né, pode-se entrar até com a medida e tudo, sem ter que virar o protagonista, digamos, da política pública. É uma atuação indutiva, né? Indutiva é tentar andar de mãos dadas e que isso não seja uma interferência, porque senão o Tribunal de Contas vai assumir a condição de gestor, né? Isso não é o caso, né? Claro, é óbvio, né? Até porque alguém foi eleito, né, dentro de uma estrutura democrática, alguém foi escolhido pelo legítimo detentor do poder, que é o povo, né, para gerir a coisa pública. Nós somos um controlador e temos que agir como controlador, sem interferir nisso, mas, sem interferir, não é permitir que aquela atuação seja em desconformidade com a sua própria missão constitucional. É um limiar aí que fica, né, nebuloso, mas é possível nós encontrarmos um termo adequado para isso. Penso eu, né? Perfeito, perfeito. E até entender se o problema foi na implementação, foi na formulação, né? Em que momento que aquilo não aconteceu como deveria ter sido, né? Exato. Alguns defendem o interesse, a atuação prévia do Tribunal de Contas. Eu tenho muitas restrições do ponto de vista da operacionalidade, né? Do Tribunal de Contas atuar junto lá na formulação das leis orçamentárias, do planejamento. Acho que seria possível, nós temos um corpo técnico, né, capaz de contribuir sobremaneira para isso, mas eu vejo, do ponto de vista da efetividade ou da possibilidade de operacionalização disso, muito difícil, né? O Tribunal de Contas está presente dentro das discussões
nas searas do Poder Executivo, né, como partícipe direto da formulação das leis orçamentárias, das escolhas, das eleições. Exatamente, aí sim. Aí sim. Perfeitamente. E aí as escolas de conta, eventualmente, dentro dos tribunais de contas, nessa capacitação dos jurisdicionados, tem um papel fundamental, né? Mas com o conhecimento técnico do Tribunal de Contas. Porque nem sempre o gestor, não podemos partir da premissa que o gestor está de má fé. Muitas vezes é ignorância mesmo, é erro, mero erro do ponto de vista da formulação das políticas públicas e adoção das políticas públicas. E é possível que nós tenhamos também essa participação, mas eu acho que num sentido de formação, de qualificação do jurisdicionado para que ele erre menos, né? Porque, logicamente, que o mundo ideal ele é utópico, nós jamais vamos atingir o ideal do controle externo, mas nós temos que começar a caminhar em direção a ele. Cada passo que nós demos em direção ao ideal, mais distante nós ficamos da possibilidade de erro, e o erro dentro da gestão da coisa pública, ele é quase que irreparável. Mesmo que o tribunal atue depois, né, você perdeu o time da política pública, e, efetivamente, isso já é um prejuízo por si só. Mesmo que o dinheiro retorne aos cofres públicos, o time nunca mais será retomado. Pois não. Professor, tudo bem? Conselheiro Daniel, né? Isso. Eu sou o Ícaro, Tribunal de Contas Tocantins, sou auditor. Eu queria duas observações da sua parte. Primeiro, em relação ao nível de implementação das auditorias operacionais nos âmbitos dos tribunais de contas. Eu tive formação, quando eu entrei no tribunal, lá em 2009, nessa linha operacional. Reconheço a auditoria operacional como uma auditoria extremamente efetiva ao que propõe. Se você fizer ela bem feita, se fizer mal feita, ela vai ser uma vergonha. E é onde que ela enfraquece, muitas vezes, perante os tribunais, os conselheiros, porque houve, ao longo do tempo, uma tentativa muito grande de introduzir esse tipo de modalidade de auditoria no âmbito dos tribunais de contas, mas ainda eu vejo uma participação muito pequena da auditoria operacional, apesar de entender que, quando feito o monitoramento, ela tem muito mais efetividade do que a auditoria de regularidade, de conformidade, até pelo colocado em virtude de que a regularidade você aponta, você imputa débito, e aquilo ali não retorna para o erário, e você não corrige erros básicos da administração. Então, eu pergunto o seguinte: qual a sua visão hoje em nível de implementação da auditoria operacional e o que o controle externo brasileiro poderia fazer para acrescentar e aumentar o número de auditorias operacionais no âmbito dos tribunais de contas? Certo, Ícaro. Primeiro, dizer para você que você fez uma afirmação aí que ela é verdadeira, com a qual eu concordo. Infelizmente, o nível de auditoria operacional hoje no Brasil, nosso sistema de controle externo, ele é mínimo em relação ao que deveria. E a outra afirmação que você fez é que nós sabemos que a auditoria operacional, olha que interessante, nós sabemos que a auditoria operacional ela é que traz mais efetividade desde o ponto de vista do resultado que se espera da alocação da coisa pública. E isso são duas verdades. Mas, diante disso, por que é que ainda nós não acordamos? Aí eu coloco, o que é que precisa o sistema de controle externo acordar? Acordar. E eu faço um meia-culpa, uma autocrítica sobre o sistema de controle externo. Eu acho que nós temos que acordar. Nós temos diversas ferramentas. A auditoria é mais uma. Mas, dentre as ferramentas que nós temos, me parece razoável a afirmação de que é a melhor, considerando-se, não é a única, mas é a melhor e pode ser complementada com outras, e obviamente seria, é a melhor do ponto de vista da efetividade da nossa atuação. Portanto, se o sistema de Tribunal de Contas acordar, e é só olhar na estrutura normativa que está surgindo a partir da ISAI 300. A partir da ISAI 300, existe já uma estrutura normativa olhando para a auditoria operacional e dando o efetivo destaque para a auditoria operacional. É necessário que o sistema acorde. Só que nós somos também órgãos políticos. O sistema de controle externo também é órgão político. E, às vezes, as decisões políticas
elas não coincidem com as decisões de ordem técnica. E é esse conflito que é necessário também, porque tem que ser um órgão político? Tem que ser. Tem que ser. Nenhum órgão tem que ser eminentemente técnico ou eminentemente político. As duas vertentes, elas são importantes e elas se complementam. Mas elas precisam conversar e acho que nós temos que achar o meio termo e a ideia é de replicação. Por isso a minha preocupação de escrever sobre o tema. Eu nunca atuei em auditoria operacional, eu não tenho prática de auditoria operacional. Eu tenho estudo em auditoria operacional. Eu sou um estudioso da auditoria operacional, é um tema que eu gosto, né? Mas nós temos que replicar a ideia. E uma ideia sendo replicada, repetida, discutida, né, levada às instâncias que vão decidir efetivamente os destinos do sistema de controle externo, é possível um convencimento a partir desses debates, dessas discussões. Por isso, a necessidade de nós fazermos essas discussões dentro desses ambientes, a necessidade de se escrever sobre o tema, a necessidade das pessoas mostrar a sua inquietude, como você disse, mas é uma ferramenta a mais efetiva, a que traz mais efetividade. Verdade. Quando nós conseguimos convencer as pessoas que vão decidir sobre o andamento do controle externo, isso pode ser implementado. É um trabalho de formiguinha. Se cada qual fizer a sua parte, ainda que seja a impressão de uma angústia, né, de não conseguir resolver as coisas, as sementes estão sendo plantadas. Em algum momento, isso vai germinar. E eu acredito que o sistema de controle externo vai acordar, num futuro bem próximo, espero eu, para que a auditoria operacional seja, pois, a matriz-chave e de atuação dos tribunais de contas em termos de controle da atuação do Poder Executivo. Tá? Espero eu. Tá? É um sonho que eu nutro, né? Eu tenho 8 anos de controle externo, né? E desde a minha entrada eu assumi a auditoria operacional como algo necessário. Tá? Então, fiz uma proposta, inclusive, de manual de auditoria operacional, né, baseado nos paradigmas existentes, para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, né, do qual eu faço parte. Até então, ainda não foi implementada, mas a semente está lá e as discussões estão sendo feitas e fomentadas. Espero que, num futuro próximo, isso seja implementado e esteja lá no nosso plano de auditoria, né, do ano, no PAF, as auditorias operacionais, com mais robustez e com mais presença. Nós temos, ainda hoje, uma auditoria operacional, ela é minoritária, quase que incipiente. E se é a melhor ferramenta, por que não otimizar o seu uso? Mas depende de formação também, de capacitação dos servidores. Obrigado. Talvez só um ponto que eu acrescente, não sei se o senhor concorda com isso, em cima da pergunta do colega, mas também a questão do imediatismo, né, de retorno ao cofre público, comparando-se, na verdade, à auditoria de conformidade. Né? Fica esse sentimento. Né? O que vai retornar logo para o cofre? É aplicar uma multa, é isso, aquilo no gestor que, por acaso, embora todos nós tenhamos a consciência, né? Digamos, boa parte tem a consciência que a auditoria operacional, a médio e longo prazo, seria a ferramenta ideal. Né? Mas a sensação de imediatismo, muitas vezes, né, do retorno ao erário, pode causar, principalmente, a meu ver, essa situação. Exato. E olha que interessante, eu fiquei muito feliz com a alteração da lei de licitações. E eu vou explicar o porquê, porque tem a mesma, fazendo uma analogia aqui, talvez nem tão apropriada assim, mas é interessante. A nova lei de licitações, a 14.133, que vai substituir, né, a partir desse ano que vem, esperamos assim, a 8.666, ela traz um reforço muito grande aos controles internos. Um reforço muito grande. A 8.666, você via lá, existia 3 menções a controles internos. Na 14.133, são 25 menções a controle interno, que é justamente a ideia de que, e aí é uma presunção, de que se eu faço bem feito aqui, né, provavelmente não há maiores problemas na execução contratual. A ideia da auditoria operacional, analogamente, né, é mais ou menos a mesma. Se nós tivermos um controle par e passo, nós não teremos nem a necessidade de retornar ao erário recursos mal versados, porque eles foram bem versados, eles foram acompanhados e fiscalizados durante a sua execução. Portanto, é razoável nós imaginarmos de que
a probabilidade de ter recursos mal versados seja muito menor, diminuta. E aí diminui, inclusive, o restante da atividade julgadora, a atividade repressiva do Tribunal de Contas, que não é o que nós queremos. Nós não queremos ser um órgão conhecido, taxados por sermos punitivos. Nós queremos ser taxados de alguém que contribui efetivamente para a missão institucional da administração pública. É essa a nossa função, e é isso que nós queremos. Tá? Não queremos ser esse órgão sisudo, esse órgão, né, tecnocrata, burocrata, e que produz, dentre outras coisas que estão sendo discutidas aqui, o apagão das canetas, né? Esse medo, esse temor, né, do gestor público em relação ao controle externo. Nós temos que ser vistos como parceiros, tá? Como partícipes da busca do atendimento das necessidades da coletividade. Para isso, o instrumento tem que ser o adequado. A auditoria de conformidade, ela é mais punitiva e posterior, né, e não é uma auditoria que tem uma efetividade, muito embora necessária, é claro. Porque se tudo falhar, desde o ponto das trincheiras, nós temos a auditoria repressiva, a punição, e ela é necessária até como medida pedagógica, efetivamente, para impedir que isso se repita. Mas não pode ser o nosso objeto principal, nossa finalidade última. Tá? A nossa finalidade última, nosso fim último não é punir, nosso fim último é garantir que o dinheiro público seja bem alocado e que as demandas da sociedade sejam atendidas na necessidade dessa sociedade, né? Porque é o legítimo detentor da nossa atuação, né? O legítimo destinatário, né? O último destinatário da nossa atuação é a sociedade. Bem, agradeço. Obrigado ao professor Dr. Daniel pela excelente explanação. Eu confesso que eu aprendi muito também nessa exposição. E vamos passar para o último, né? Obrigado, professor Daniel, pela apresentação. Agradeço. Bom dia a todos. Passar para o Ezequiel. Ezequiel já aguardou também pacientemente, né? Ezequiel já está aí, Ezequiel Mariano. Peço desculpa um pouquinho pelo avançado tempo, Ezequiel, e vou te passar a palavra. Ezequiel é graduado em Direito pela Urcamp e é mediador técnico na Garrastase Advogados. Confere? Está escutando bem? Bem, não está saindo a voz do Ezequiel. Vamos ver se é o seu microfone. Ainda não. Só um instantinho. Ezequiel? Não está saindo tua voz. Será que é o teu microfone aí? Você está me escutando? Resolver só essa questão técnica. A voz do Ezequiel ainda não está saindo, mas ele está nos escutando bem. É.
Pessoal da técnica, na pior das hipóteses, digamos, se a gente ligasse para ele e colocasse o microfone no telefone, daria certo? Seria uma opção? Se não der certo por aí? Eu acho que sim, né? Ah, então, bom. Tentando aqui ver uma solução. É. Pois é, vamos ver se não resolver em 5 minutos, a gente parte para essa saída. Vamos ligar lá para ele. Tá aqui. Vamos executar o plano B aqui, viu? Plano C, na verdade. Ezequiel, estamos ligando para o seu celular. Pode atender, tá? Você pode só colocar o vídeo do Ezequiel? Não sei se ele está me escutando. Pode falar. Se puder falar mais alto. Alô? Estamos sim. Melhor levar o celular para lá. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Tá no Viva Voz. Pronto. Perfeito. Eu só não vou... Pronto? Pronto. Pronto, certo. Eu só não vou conseguir ficar com a câmera aberta porque eu estava com a câmera do celular. Ah, tá bem, ok. Mas a projeção, certo. A projeção a gente vai colocando aqui, certo? E aí você vai se reportando a projeção, pode ser assim? Pode, sem problema nenhum. Estou vendo vocês aqui. Pronto, eu acho que todo mundo está escutando, tá, Ezequiel? Então, vamos lá. O tema do Ezequiel é o TCU e a cooperação internacional alemã, proteção ao clima e a conservação da biodiversidade. É um trabalho feito em parceria com o Diego Marques Gonçalves. Então, Ezequiel, você tem 20 minutos para a sua apresentação. Certo, vou começar o cronômetro aqui, então.
Primeiramente, prazer, é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa temática. Eu escrevi esse artigo. Sim, Ana? Sim, pode continuar. Perfeito. Escrevi, então, junto com o professor Diego, e eu sou mestrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Centro de Estudos Europeus e Alemães, que é é o único centro aqui do Hemisfério Sul, que é em parceria com a PUC Rio Grande do Sul também. Então, esse artigo, ele versa sobre o Tribunal de Contas da União e a cooperação internacional alemã, a proteção do clima e a conservação da biodiversidade. O primeiro aspecto, né, então, que nós buscamos trazer aqui nessa pesquisa é buscar de forma, de aspecto fundamental, né, aprimorar não apenas na fiscalização dos gastos públicos, mas também buscar fortalecer a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Porque nós vemos que é uma questão inquestionável que a fiscalização dos recursos públicos é uma atividade aí de suma importância para a transparência e a gestão eficaz desses recursos. E é dentro desse contexto, né, que o TCU aí assume um papel primordial no controle externo das contas públicas brasileiras. E dentro desse universo, nós temos aí algumas parcerias, né, de Brasil e Alemanha, por meio do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, né, que aqui vamos chamar pela sigla de PMZ, e que concentra várias ações voltadas também a essa questão da preservação do meio ambiente e da biodiversidade, né, que é uma estratégia central aí de transparência, responsabilidade e controle social das políticas públicas relacionadas ao clima e à biodiversidade. Ezequiel, quando eu for para passar o slide, desculpa te interromper. Uma revisão sobre as questões voltadas à história do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, aqui como a maioria deve saber, já que estamos na frente de vários especialistas da temática, né? É um pilar central aí da história da administração brasileira. Ele desempenha um papel também fundamental na garantia da transparência e na eficiência da gestão. A criação data de 1890, por meio do decreto 966-A, por uma iniciativa notável aí do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, com os princípios norteadores. Só uma orientação para os slides, eu estou no primeiro slide ainda, ali para falar sobre a história do Tribunal de Contas. Então, sobre a questão então, da inserção do Tribunal de Contas da União na Constituição brasileira, subsequentes, né, nós podemos perceber a importância, né, ao longo da história, desde a Constituição de 1891, né, onde foi definida aí uma responsável, onde que o tribunal seria responsável por liquidar as receitas e despesas, verificando a sua legalidade antes de serem apresentadas ao Congresso, né? Então, o crescimento e aprimoramento das atribuições do TCU foram contínuos, né? E cada vez, até pela apresentação do colega anteriormente, né? Cada vez essas atribuições elas tendem a ser mais amplas e mais diversas e mais dinâmicas e ao mesmo tempo dialéticas, né? E a partir então daí a gente nota nessa perspectiva histórica aqui da Constituição de 1934, né? Nós temos o órgão aí veio assumir maior relevância, né? Então pode entrar na sala, viu? Eu não te ouvindo. Mas parou, né? A ligação caiu, mas a gente agora está te ouvindo. Pode continuar como você está. Certo. Deixa eu só... E quando for passar o slide, você avisa, viu? Pessoal, porque eu acredito que eu não esteja ouvindo vocês. Ezequiel, você está nos escutando?
Ana, vocês estão me ouvindo? Tem como confirmar pelo WhatsApp, por gentileza? Nós estamos te ouvindo, viu? Se você quiser continuar, pode continuar. Pode continuar, viu, Ezequiel? Deixamos ver novamente. Continua do jeito que estava. Quando você estava falando no telefone, de repente começou a funcionar aqui o som. Continua tentando aí falar que a gente aqui dá uma retorno. Você consegue ouvir o Gleison? Alô, Ezequiel, você está nos escutando? Então, eu não consigo ouvir o Gleison. Você pode continuar, viu? Só indicando no slide. Consegue me escutar? Teste som, teste som. Diz que ele pode continuar, que ele deve ter te ouvido. Perfeito. Então, já que estão me ouvindo, eu vou continuar aqui. Todavia, eu não consigo escutar vocês e nem ver vocês. Mas eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, me dê um sinal, por gentileza, aqui no WhatsApp. Certo, eu vou avisar para passar os slides. Então, continuando, aqui nós temos um percurso histórico sobre a atuação do TCU. Então, nós passamos ali pela Constituição de 1934, né, onde que o TCU ganhou um pouquinho mais de relevância, ganhando um capítulo próprio, então, da Carta Magna, na Carta Política, e depois ali em 1946, né, onde o Congresso, né, ampliou aí um pouco mais, trazendo a perspectiva, né, do controle externo. E depois nós temos também a Constituição de 1967, né, que suspendeu a necessidade de controle prévio dos contratos administrativos, e nós vemos que dentro da história, né, a trajetória histórica do TCU traz uma narrativa rica em evolução e adaptação, alinhado com as mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. Então, a sua presença ali é sempre constante e as funções essenciais ao longo do tempo corroboram para a importância vital desse órgão na manutenção de responsabilidade e legalidade da gestão de recursos públicos no país. Aqui nós começamos a adentrar um pouquinho mais no ponto específico desse artigo, que trata sobre a questão da cooperação internacional. Então, nós vemos que se revela cada vez mais relevante na gestão pública contemporânea, especialmente no contexto de desenvolvimento sustentável, né? A busca por soluções compartilhadas, né, para os desafios globais, ele impulsiona uma colaboração entre nações que refletem uma crescente importância dentro do aspecto da esfera pública, né? E essa tal cooperação que eu estou mencionando aqui, né, ela amplia as possibilidades dos governos e favorece o intercâmbio de experiências, então, que visa aprimorar a gestão pública e o bem-estar social. Essa valorização da cooperação internacional, né, para o desenvolvimento sustentável, ela é reconhecida já globalmente, né? Em 2015, os Estados-membros das Nações Unidas estabeleceram, por exemplo, a Agenda de 2030, né, onde que estabeleceram ali os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são destinados a resolver questões abrangentes, né, como a fome, desigualdade social, mudanças climáticas, a preservação, né, de recursos naturais. Então, a cooperação internacional é um pilar fundamental para a gente alcançar tais objetivos. No âmbito da cooperação, a participação do Tribunal de Contas da União em organizações como a Intosai, né, a EFES e o LACEF, ela desempenha um papel significativo, né? Então, a Intosai, né, que é essa International Organization of Supreme Audit Institutions, ela congrega entidades de controle externo de mais de 190 países que promove uma troca de informações e experiências ali entre as suas afiliadas, né? O envolvimento, então, do TCU nesse cenário possibilita uma aproximação com os tribunais de contas de diversas nações, o que favorece muito os intercâmbios de informações e treinamentos, né, e aprimoramentos mútuos, né? Inclusive, em novembro de 2022, né, o Brasil sediou, né, a Assembleia, a 24ª Assembleia Geral das Instituições Superiores de Controle,
e foi um evento que reuniu aí 147 países, né, de 30 instituições parceiras, e que durante o encontro até o ministro Bruno Dantas, né, em nome do TCU, assumiu aí a presidência, né, no mandato da Intosai, no mandato de 2023 a 2028, e ressaltou o compromisso em facilitar e apoiar projetos aprovados, além de promover diálogos internos e externos com outros organismos multilaterais e organizações da sociedade civil, o que ressalta muito, né, essa importância dessa dialética, tanto no aspecto nacional como também internacional. O TCU também tem uma atuação muito interessante na Organização Latino-Americana del Caribe para entidades fiscalizadoras superiores, né, a OLACEFS, e também merece destaque aqui para a gente, porque é uma organização que congrega entidades de controle externo dos países da América Latina e do Caribe e que promove uma melhoria também de gestão pública na região. O TCU, como membro ativo, ele contribui para o aprimoramento da gestão pública regional por meio de compartilhamento, principalmente, das suas experiências, né, sendo um tribunal histórico, e também das boas práticas que vem se atualizando conforme o tempo. O TCU, né, também tem um trabalho muito assíduo juntos às EFs, né, que são as European Organizations of Supreme Audit Institutions, que propicia a troca de experiências e boas práticas com tribunais de contas europeus. Então, assim como a participação nas atividades de capacitação e treinamento, porque é muito importante essas trocas, tanto de treinamento dado pelo TCU, como também os treinamentos que os membros do TCU podem receber e fazer essa cooperação internacional junto a esses outros órgãos, né, de outros países. E essa atuação se revelou muito importante dentro da crise, né, do Covid-19 que nós passamos recentemente. Agora, adentrando um pouquinho mais, peço para passar o slide até o ponto da BMZ. Então, já passei essa parte da cooperação internacional, próximo slide. Isso, a BMZ, então, é o Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. Ela tem uma figura, podemos dizer assim, de protagonista fundamental na cooperação internacional voltada para o desenvolvimento. Ela foi criada em 1961 e desempenha um papel crucial no planejamento e implementação e coordenação da política de cooperação econômica e desenvolvimento do governo alemão. Ao longo do tempo, né, o BMZ ele tem passado aí por diferentes mudanças estruturais e organizacionais para alinhar as demandas em constante evolução com agendas internacionais. E isso, o governo alemão ele tem tomado um cuidado em diferentes esferas, desde o ponto de vista de pesquisas acadêmicas, e eu posso comprovar isso porque sou membro, né, do Centro de Estudos Europeus e Alemães, que é fomentado pelo DAD, junto com o Ministério Federal Alemão. Então, nós recebemos, né, recursos dentro da universidade desse apoio, né, do governo alemão. Então, efetivamente funciona e é muito dinâmico. Eles estão sempre interessados a realizar novos laços, né? Essas adaptações, né, elas refletem que a BMZ tem feito durante o tempo, elas refletem uma necessidade de adequar as demandas das políticas de desenvolvimento global, né, que considerando as restrições orçamentárias que afetam a capacidade da sua própria atuação também. Então, isso é muito importante, porque o Ministério concentra em algumas áreas prioritárias de atuação em desenvolvimento sustentável. Então, focam na luta contra a pobreza, na promoção da democracia e da paz, na igualdade de gênero, no fortalecimento da sociedade civil. Os pontos que e fomentação de recursos humanos e também, e que é muito importante, é no financiamento de projetos. Né? Então, o foco do BMZ nessas áreas prioritárias de cooperação para desenvolvimento econômico sustentável é muito interessante, porque eles não visam só na questão de desenvolvimento econômico sustentável, né? Eles também olham para o aspecto da alimentação e agricultura sustentáveis, outros aspectos como energia e clima sustentáveis, a prevenção de conflitos civis e construção de paz. Então, busca promover um desenvolvimento econômico e social para melhorar as condições de vida e apoiar a participação democrática e aspectos da boa governança. Né?
Inclusive, né, como demonstração de cooperação e de interesse alemão, né, se destaca no âmbito global uma luta relacionadas às questões de mudanças climáticas, né, onde que a Alemanha mesmo se comprometeu em reduzir as emissões de gases de efeito estufa a 65% até 2030, então em relação aos níveis de 1990. Então, isso mostra que eles não estão brincando, podemos dizer assim, nesse jogo. Então, a BMZ ela realiza diversas iniciativas que visam especificamente na temática desse artigo a proteção e o clima e a conservação da biodiversidade. Projetos como o Programa de Apoio de Conservação da Biodiversidade e do Cerrado, o Pró-Cerrado, questões que buscam fortalecer a gestão ambiental e promover a conservação do uso sustentável da biodiversidade nesse bioma, questões relacionadas ao combate do desmatamento da Amazônia legal, inclusive aspectos relacionados a próprio investimento, né, de janeiro desse ano, em torno de 35 milhões, né, que eles vão destinar para essas questões relacionadas ao desmatamento. Nós temos também a parceria, né, e isso é muito importante, dentro de outros tipos de projeto, como o próprio projeto GEF, terrestre, né, que visa fortalecer a gestão de áreas protegidas no Brasil e promover a conservação da biodiversidade no país. Pode passar o slide, por favor. Então, com a cooperação do TCU e do BMZ e o GIS, né, o projeto tem apresentado, inclusive, né, diversos avanços significativos no fortalecimento das unidades de conservação brasileira. Notadamente, o que nós podemos perceber aqui é a questão do planejamento, gestão, monitoramento, fiscalização e envolvimento da sociedade de conservação da biodiversidade. Um outro projeto bem interessante também é o projeto Pampa Mais, né, que coordenado aí pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, né, que conta com o apoio técnico do TCU, no suporte financeiro também do GIS, do BMZ. Né, então, esse projeto tem avançado aí na promoção de práticas produtivas sustentáveis na região do bioma Pampa, né, como agroecologia, pecuária sustentável, energias notáveis. Então, outro programa também é uma Agenda Nacional da Adaptação e a Mudança do Clima, né, o ProAdapta, que é um exemplo dessa colaboração, que também fortalece a coordenação junto com o Ministério do Meio Ambiente e auxilia na gestão de ferramentas de monitoramento de medidas de adaptação e sensibilização dos tomadores de decisão, né, decision makers, que é muito importante isso, não ficar só no aspecto de fazer as questões de colaboração, mas não colocar isso de uma forma ampla, né, nos tomadores de decisão e principalmente dentro do aspecto político. Né. E essa atuação, né, ela vem também busca fazer uma parceria, né, junto ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente, né, que é muito importante, que é um programa que busca aprimorar a gestão ambiental local, né, fortalecendo os conselhos municipais de meio ambiente e contribuindo para a eficácia de políticas públicas ambientais. Então, a gente tem vários projetos que vêm sendo desenvolvidos, inclusive, por exemplo, o apoio que eu comentei, né, ao combate da desertificação, né, foi um projeto de 2019, da mitigação da seca no Nordeste do Brasil. Então, é um projeto muito interessante que busca implementar a Política Nacional do Combate à Desertificação e os efeitos da seca, né? Então, fortalece as instituições e promove um intercâmbio muito interessante aqui de conhecimento entre instituições brasileiras e alemães. Né? E todas essas informações, né, podem ser facilmente acessadas ali no site da BMZ e que eles trazem ali relatórios do que vem sendo feito e do que ainda pretende ser feito. Então, esses projetos eles têm tido um impacto na gestão pública e no desenvolvimento sustentável do Brasil e fortalece os sistemas de controle interno e melhora a gestão ambiental, capacita servidores públicos e contribui para o aprimoramento de políticas públicas. Né? Então, esses projetos podem servir de modelos aí, replicáveis para outros países também em desenvolvimento. Então, os impactos que restringem os territórios, os impactos não restringem aí, né, ao território brasileiro, porque essas iniciativas, elas sendo bem-sucedidas, elas provavelmente têm um potencial de ser replicados não só aqui no Brasil, mas em outras localidades, países em desenvolvimento que têm climas parecidos com o nosso. Então, portanto, finalizando aqui, né, essa parceria aí com o TCU e a Agência Alemã de Cooperação
elas têm sido uma ferramenta efetiva para o fortalecimento da fiscalização ambiental e para o fomento de práticas sustentáveis no Brasil. Então, além de apontar essas possibilidades de aplicação, que é muito interessante. Concluo aqui, pelos meus cálculos, com 10 segundos dos 20 minutos estabelecidos aí. Sei que meio-dia é um período complicado, que todo mundo já está, né, alvoroçado para almoçar, mas muito obrigado pela atenção de todos. Pessoal, eu não estou ouvindo vocês e nem vendo. Então, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui novamente pelo celular, para pelo menos ver e ouvir vocês. Por gentileza, um momento. Recording in progress. Por gentileza. Oi, Ezequiel, tá nos escutando? Opa. Não estou escutando. Bem, ele não está escutando. Bem, alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma contribuição? Não, tranquilo. Então, eu queria só aproveitar para o Ezequiel estar aqui no telefone e tudo, estou falando aqui via viva voz, viu, Ezequiel? Aproveitar só para agradecê-lo, né, pela sua exposição em relação às cooperações internacionais, né, advindas aí com o TCU como estratégia, né, de desenvolvimento sustentável. Então, pode ter certeza que aprendemos um pouco mais sobre o tema com você. Como você mesmo falou, pela avançada hora, já a maioria das pessoas já foram realmente almoçar e tudo, mas eu queria aproveitar exclusivamente para agradecer sua participação e, mais uma vez, também parabenizá-lo por essa conquista, né? Um capítulo de livro publicado sempre é bastante importante para qualquer pesquisador, principalmente para você que eu vejo que tem todo o interesse, está iniciando, né, na vida acadêmica. Acredito que foi, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista. Então, celebre. E obrigado pela exposição. Com certeza, muito obrigado e obrigado pela paciência aí para a gente conseguir conectar. Obrigado. Tenha um bom resto de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, gente, concluímos.